Quando você abre a câmera, ou quando o teu especialista abre a câmera, ou quando você que está na internet, você abre a câmera, e tem ali, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas, 20 mil pessoas te assistindo, você tem que entender assim, isso não é normal. Eu tenho uma responsabilidade brutal, que eu preciso honrar. Porque um dia, e eu vou falar para vocês, um dia você vai morrer. O que a gente pode fazer? Todos os dias, uma coisa bem prática. É a atenção constante a essas 3 realidades. E eu queria agradecer muito a vocês. Eu sei que muitos de vocês estavam comigo, com a minha família, no dia 19 de outubro de 2021. Queria agradecer muito as orações, o carinho que eu recebi de todos vocês, beleza? Ali sou eu olhando o corpo do meu pai no chão. Ele levou um tiro na cabeça indo trabalhar às 6h30 da manhã. E foi noticiado, foi, né? Todo mundo, muita gente ficou sabendo, deu um jornal nacional, etc. E o carinho de vocês realmente me comoveu e confortou a mim e a minha família. Muito obrigado mesmo. E o meu pai foi uma dessas pessoas que amou o mundo apaixonadamente. Ele estava às 6h30 da manhã indo trabalhar para fazer, ele era cirurgião plástico, num trabalho social que ele fazia. Ele fazia cirurgia plástica social, em que ele não podia pagar. Chegou, 6h30 da manhã, como um outro dia qualquer, saltou, renderam, levaram o carro dele, e entre levar o carro e ele entregar, deram-lhe um tiro na cabeça, faleceu na mesma hora. 6h30 da manhã, jovem, 64 anos, cheio de vida, amava o mundo apaixonadamente. Eu estou falando dele aqui, obviamente, com uma baita saudade, né? Mas com uma certa alegria, uma alegria de poder ter convivido, de ter sido meu pai, sacou? É uma pessoa que de fato amou o mundo apaixonadamente, e por onde ele passava, ele honrava a presença dele, levando alegria para as pessoas, esperança para as pessoas. O que eu queria falar aqui com vocês hoje tem mais a ver com o interior dos senhores. Uma coisa que eu gosto de chamar de segunda natureza humana, que é aquela coisa que vocês vão reconhecer em vocês, que não se submete ao instinto, não se submete às primeiras impressões, não se submete àqueles desejos mais baixos. Mas é uma coisa que os antigos gostavam de chamar de caráter. Uma preocupação que eu, Ítalo Marcilli, um pouco mais velho do que a maioria de vocês, psiquiatra por formação, portanto atendia muita gente no consultório. Atendia muita gente com muito dinheiro no consultório, e alguns, infelizmente, chegaram a tirar a própria vida, mesmo tendo muito dinheiro. Eu queria falar para vocês sobre uma coisa que é amar o mundo apaixonadamente. Todos vocês aqui, né, ou a maioria de vocês aqui, estão aqui nesse momento específico, e se a gente for sincero, for honesto, querendo um novo horizonte de trabalho, não é isso? Ou expandir o horizonte de trabalho que vocês já têm, ou descobrir um novo horizonte de trabalho e alcançar o seu lugar à sombra, né? Faturar os seus múltiplos dígitos, ganhar os seus milhões de reais, eventualmente ficar famoso. E beleza, eu não vou discutir sobre isso. Não sou eu que vou falar que isso não é bom nem nada, cada um sabe da sua história. Mas, não quero jogar energia lá embaixo não, galera, mas isso aqui é muito importante para vocês, por quê? Porque eu sei o que está acontecendo com a cabeça dos senhores, né? Eu sei o que está acontecendo com a alma das pessoas que estão nesse mercado e em todos os mercados. Tem essa animação, tem um desejo de ganhar dinheiro, mas em algum momento pode bater uma insegurança, vocês podem pensar se vocês estão fazendo o que vocês deviam estar fazendo, e só vocês sabem a história que vocês contam à noite no travesseiro, né? Quando não tem mais ninguém do lado, olhando para as suas inseguranças, olhando para a vida, né? Como é que está sendo realizada, com uma dúvida exata se é isso que vocês deviam estar fazendo ou não. E eu queria conversar um pouco sobre isso. Eu queria ajudar vocês nesse preciso momento, encontrar um caminho para superar eventualmente as dificuldades que vão aparecer ou que já estão aparecendo, que é a dificuldade da tal da vida vazia, é a dificuldade da ausência de sentido. Eu não sei o quanto isso faz, o quanto isso soa uma campainha para vocês quando eu falo isso ou não, mas é óbvio que quem quer dinheiro, mas o que está no fundo do coração humano, se ainda é um coração humano, é o desejo por sentido, por estar numa vida que faça sentido, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, se você está ganhando dinheiro ou se você não está ganhando dinheiro, se você é novo ou se você é velho, se você tem saúde ou se você está doente, se você está rindo ou se você está chorando. A minha preocupação com vocês existe, e a preocupação de entrar por um caminho sem volta, por um caminho de euforia, por um caminho de perdição, no qual vocês podem olhar para trás e falar assim, daqui 3, 4, 5 anos, olhar para trás e falar, caramba, quem viveu essa vida? Mesmo que você esteja com dinheiro, mesmo que você tenha até suas posses, não é? Mas quais são as coisas que vocês valorizam no fundo? E essa é uma pergunta que eu queria que vocês respondessem no íntimo do coração de vocês agora, tá? Quais são as coisas que vocês valorizam no fundo mesmo da alma, que tem valor para vocês? O que é? Eventualmente é uma família? Eventualmente, essa é a minha, meus filhos. Eu tenho 7 filhos, para quem não sabe. Não são filhos, mas é um amor da sua vida. Você tem um amor, uma pessoa que você ama mesmo, você é capaz de dar a vida, e não importa o que aconteça, você vai entregar tudo que você tem para essa pessoa. O que vocês têm aí no peito? Você está entendendo? O que te faz acordar de verdade? Estou falando para além do dinheiro, hein? Porque eu ficaria muito triste se vocês falassem assim, eu quero dinheiro mesmo, Doc. Beleza, cara, tudo bem, pode querer dinheiro, mas porra, galera,
Você está ligado que dinheiro é papel, né? Não pode ser dinheiro que você quer. Não pode ser dinheiro. Você quer alguma outra coisa. Você quer uma casa bonita. Você quer muitos barcos. Você quer muitas mulheres ou muitos homens. Você quer o quê? O que o dinheiro... É isso que eu estou interessado em saber. É ali que eu estou querendo entrar com você. O que te faz acordar? Ou o que deveria te fazer acordar todos os dias? Você pode... De tal modo que você pudesse olhar para trás e falar: eu realmente tenho uma perspectiva para amar o mundo apaixonadamente. Vocês têm isso ou não? Quem não tem, atenção. Quem não tem isso, está num caminho muito certo, e não falo isso com alegria, falo com preocupação, está num caminho muito certo de sofrimento e desespero. Vai chegar lá, vai ser um dia assim, vai ser uma terça-feira de manhã, 6:30 da manhã, vocês vão estar indo para o trabalho de vocês, e de repente vocês vão morrer. Quando vocês pensam sobre a morte? Vocês vão morrer, cara. Isso pode acontecer hoje, vocês sabem disso, não sabem? E morrer feito um idiota é uma coisa que eu não queria para vocês. Morrer sem ter vivido uma vida com sentido, você está entendendo? Que deixe algo que está para além de vocês. Uma pergunta que eu faço, que eu falei para meus pacientes no consultório, era uma pergunta que eu queria fazer para vocês agora, não precisa me responder, mas lembra dessas coisas aqui que o Doc está falando, tá? Quando você morrer, quem vai no teu velório? Quem vai chorar no teu buraco? Quem vai sentir tua falta? Você faz falta para alguém? Essas são coisas importantes, porra. Esse é o outro lado da história. Você consegue perceber que a tua vida faz sentido, que a sua vida tem sentido, que ela tem densidade, que ela serve para alguma coisa, na medida em que você, de fato, tem presença na vida das pessoas. Tem presença na vida da tua comunidade. O teu conteúdo que você está fazendo na internet, muita gente aqui faz conteúdo na internet, ou o conteúdo que você ajuda a criar, porque você é um copy, você é um designer, esse conteúdo, ele, para além, óbvio, para além do que ele está propondo a ensinar, a fazer, aquilo ali tem verdade mesmo, aquilo ali tem a densidade de um coração que está preocupado com outra pessoa, seja uma pessoa que precisa comprar um imóvel, uma pessoa que precisa se maquiar, uma pessoa que precisa ganhar dinheiro, enfim, não importa o teu mercado, mas você está entrando, você tem uma tendência a procurar a verdade, o centro da tua comunicação, e falar uma coisa que de fato você acredita, que de fato está no fundo da tua alma, ou você está seguindo métricas fúteis, vazias, que eu vou dizer para vocês, no médio prazo, todas as pessoas que eu conheço, eu estou aqui desde 2016, porra, as pessoas que não tinham uma verdade mesmo, comunicando a verdade, elas sumiram, ganharam algum dinheiro e foram embora. A gente, galera, que está nesse mercado digital, atenção para vocês, atenção, vamos lá. A gente é, no fundo, a voz da consciência da nossa audiência, muitas vezes. Não esqueçam isso, porra. É uma responsabilidade brutal. Quando você... Não é normal, atenção, não é normal alguém ser ouvido por 6.000 pessoas ao mesmo tempo. Isso não é normal, vocês entendem que isso não é normal. Isso é uma anomalia. Quando você abre a câmera, ou quando o teu especialista abre a câmera, quando você que está na internet, você abre a câmera, e tem ali, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, 1.000 pessoas, 20.000 pessoas te assistindo, você tem que entender se isso não é normal. Eu tenho uma responsabilidade brutal, que eu preciso honrar, porque um dia, e eu vou falar para vocês, um dia você vai morrer. Vocês vão morrer, cada um de vocês, todos nós aqui, em 80 anos, estaremos decompostos, ou cremados, ou só o nosso esqueleto vai estar dando testemunho da existência física da nossa presença no mundo, mas a gente não pode ser dessas pessoas diminuídas que acham que só o mundo da matéria importa, só o dinheiro, só o mundo da matéria importa. Olha, o amor que a gente tem pelos outros, o legado, como vocês gostam de falar, não precisamos nem entrar no campo da crença, religião e tal. É evidente que se você tem fé, tem religião, essa conversa é muito mais fácil, por um lado. Por outro lado, ela é muito mais dramática. Mas não precisamos nem entrar aí. É o seguinte, a gente acorda e dorme todos os dias. Não é isso? Ou a gente trata de descobrir no nosso coração a conexão entre o céu e a terra, ou seja, entre aquelas coisas transcendentes, os desejos, os sonhos, a alegria, e a terra, o trabalho cotidiano, o trabalho de cada dia, a técnica que a gente tem no nosso trabalho. Ou é no nosso coração que a gente encontra isso, ou a gente não vai encontrar em lugar nenhum. É no nosso coração que está a união entre o céu e a terra nesse sentido. Um coração que ama. E parece poesia, parece uma coisa, né, sem implicação prática, mas não é. Essa é a trama mesmo de uma existência com sentido. É a trama de uma existência com sentido. Esse nosso mercado digital, como nenhum outro desse momento, ele oferece delícias e desafios de perdição muito grande, como vocês já devem ter percebido. É ou não é verdade que se você descuidar por 3 dias da centralidade da tua existência, você está pensando só em fama ou dinheiro? É ou não é verdade? Ítalo, qual o problema? Nenhum. Fama e dinheiro? Nenhum, se você souber usar. Porque se você não sabe usar, se você não tem, atenção aqui, a centralidade da tua personalidade, você não tem essa segunda natureza humana da qual eu falava, que é o caráter bem moldado, trabalhado, a fama, ela vai te arrastar
por um caminho de loucura. Eu sou psiquiatra, pessoal. Eu sei do que eu estou falando. E eu vou te dizer uma coisa, sabe para onde é que ela vai te arrastar? Por um caminho de loucura e, curiosamente, inveja. Você vai se tornar uma alma desse tamanho, pequenininha, desfigurada. Sabe o Senhor dos Anéis? O Sméagol, aquele bicho asqueroso e pequeno. A fama, quando ela é obtida, entre aspas, porque ela não é atenção, a fama, ela não é um presente, ela é um castigo, só para vocês saberem. Quando a fama acontece uma pessoa que não tem o trabalho de uma presença interior, ela se torna caminho de perdição, como eu disse. Os sujeitos famosos que não têm um trabalho interior, eles se tornam profundamente invejosos, porque sempre tem alguém mais famoso do que ele. Isso é óbvio, porra. Eu lembro de uma entrevista que o Matt Damon deu, ele falava brincando, rindo, mas caindo na real. Ele falou, eu achava que eu era famoso, ele dizendo, até o dia que eu fiz um filme com o Brad Pitt e a gente saía junto. E de sujeito famoso eu passei a ser o cara que segurava a bolsa das meninas para fazer foto com o Brad Pitt, né? Fama e dinheiro. Olha, galera, qualquer pessoa que já ganhou algum, óbvio, atenção, quem não ganhou dinheiro ainda, eu autorizo no bom sentido, né? Eu admito, entendo, que ainda tem a ilusão de que o dinheiro traz o conforto, o dinheiro traz aquilo que vocês procuram. É óbvio que o dinheiro é legal, é óbvio que o dinheiro importa em certa medida, mas olha só, o dinheiro ele importa na medida em que você tem aonde usá-lo. Se o dinheiro ele ocorre na sua vida para que você alimente única e exclusivamente os seus desejos mais egoístas, a ocorrência de mais dinheiro na sua vida vai te fazer ser uma pessoa cada vez mais egoísta, fechada, sem transcendência, sem, atenção, aquele brilho no olho ao acordar. O pulmão é como se não enchesse mais com ar da esperança, é como se o coração não batesse mais com o sangue do amor. As pessoas que acordam e dormem pensando em dinheiro para atender às suas necessidades, elas vão se atrofiando e se tornam pessoas muito tristes, pessoas que são desprezíveis para si, não é para o outro, para si. Pessoal, não esqueçam, eu atendi em consultório psiquiátrico por 7 anos da minha vida, todos os dias, 10 horas por dia. Eu não estou falando uma coisa que eu estou inventando aqui para vocês ou que eu li num livro. Isso é o que eu vi isso acontecer. Uma e outra, e outra, e outra, e outra vez. Como então construir essa segunda natureza humana, que faz com que a gente tenha essa densidade, essa estrutura, diante dos desafios da vida, diante dos brilhos desse mundo, diante das tentações de diminuir a nossa existência? O que a gente pode fazer todos os dias? Uma coisa bem prática. 3 coisas, que alguns aqui já estão carecas de saber, eu também, mas vale sempre a pena lembrar. 3 coisas para que a gente esteja pelo menos ali vislumbrando o caminho daquilo que a gente chama de sentido da vida. Dentro da gente, se a gente tem isso ou não, e quem não tem, que busque agora, a partir de hoje. São 3. A primeira, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Aceitar o sofrimento inevitável da vida. Podemos não ser superficiais. O sofrimento inevitável da vida, minha gente, não é uma dorzinha de cabeça. Vou aceitar essa dor de cabeça. Não é isso. Ou então, o calor. Está quente aqui. Não é só isso. Isso seria uma superficialidade muito grande. Pelo amor de Deus. Imagina, aceitar o sofrimento inevitável da vida seria não reclamar. Não é isso. Isso também é óbvio. Aceitar o sofrimento inevitável da vida não é só isso. Qual que é o sofrimento inevitável da vida? Atenção. O sofrimento inevitável da vida é e não me tomem por pessimista, que está aí uma coisa que eu não sou. Eu sou entusiasta do amor e da esperança. Está aí uma das poucas coisas que vocês não podem dizer de mim, que eu sou um pessimista. Eu não sou um pessimista. Mas o sofrimento inevitável da vida estamos irremediavelmente sozinhos. Atenção, o ato humano, ele é irremediavelmente solitário. Ninguém pode fazer por você o que você faz, ou o que você deve fazer. E é essa constatação em algum momento de que somos irremediavelmente solitários na profundidade do nosso ser que pode trazer um pavor que nos leva a uma vida dissoluta, uma vida de busca por coisinhas que alimentam, que nos alimentam, que alimentam uma superficialidade da nossa existência. O ato humano, ele é solitário, e essa constatação deve fazer com que a gente se mova, porque se o meu ato humano é solitário e a minha realidade ontológica, a minha realidade real, profunda, é a realidade de solitário, a sua também, a sua também, a sua também, a de todos nós também, a de todo mundo. Isso deve me mover à ação de estar ao lado do outro para apoiá-lo nessa jornada solitária. E assim,
Só nessa profundidade, só com essa profundidade. Divisão é que a gente vai ser apoio um para o outro, nessa jornada aqui. Esse é o sofrimento inevitável da vida. Existe um quê de solidão. Doc, e Deus? Porra, é óbvio que Deus é Deus, Ele está contigo, mas não é disso que eu estou falando, meu Deus do céu. Vocês podem me entender, não podem? O primeiro, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Segundo, amar uma pessoa. E a gente só pode amar uma pessoa mesmo se a gente tiver feito essa reflexão anterior, de que o nosso amor é quase como que uma necessidade para o outro, porque o outro está sozinho. A minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, os meus colaboradores, os meus sócios, o meu coração, ele tenta transbordar cada vez que ele encontra, por exemplo, uma multidão dessa, para que um pouquinho dele alcance cada um dos corações aqui e a gente saia unido, junto, se amando. Olha que coisa maluca. Essa é a profundidade do amor. E a terceira coisa é servir a um ideal. A gente tem que ter um ideal para servir. Um ideal que seja grande, que seja alto. Um ideal que tenha a ver com isso aqui, ó, com esse amor ao mundo apaixonado. O que diabos faz com que a gente acorde todos os dias e não importa a nossa saúde, a nossa condição financeira, o nosso estado de ânimo, o nosso estado psíquico, mas faz que a gente acorde em algum lugar lá de dentro, a gente consiga sorrir. Só o que pode fazer essa transformação, ou só o que pode manter isso na gente, é a atenção constante a essas três realidades. Aceitar o sofrimento inevitável da vida, amar uma pessoa e servir a um ideal, e um ideal que seja grande. Um ideal que não seja pequeno, não seja diminuto. Um ideal que aí sim pode ter a ver com o nosso trabalho. Um ideal que aí sim pode ter a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas nunca olhar o que a gente faz no nosso dia a dia, o nosso trabalho intranscendente, nosso trabalho, né, ali de cada dia, nunca olhado por esse ângulo material, mas sempre por um ângulo maior. Como que esse trabalho impacta em cada uma das pessoas relacionadas e como que eu levo a sério essa responsabilidade que nesse momento cabe a mim e a mais ninguém.